sou articulador político da iniciativa Direito à Memória e Justiça e cofundador da associação Eu Sou Eu, a Ferrugem. Eu tenho uma história bem assim que afeta muito, né? A questão da memória, a questão até da identidade. Então, assim, eu não vou me aprofundar com tanta precisão, devido à questão de autoproteção também, né? Tanto minha quanto dos que estão bem próximos de mim. Eu tive uma passagem em 2010, né? Eu começo minha história contando assim, a partir desse processo que foi um marco, apesar que houve outros marcos muito importantes na minha vida, mas eu acho que esse marco ele vai contribuir muito para essa entrevista. Então, em 2010, já vivenciando uma vida familiar e tal, acontece um processo de prisão, e a partir desse momento eu fico um período de 5 anos e 6 meses cumprindo essa medida, e aí eu continuo cumprindo essa medida, né? E isso traz muitas recordações e traz muitas lembranças e afetam demais essa realidade, o que isso traz para o meu futuro, o que traz para o meu presente e como que isso fica no passado. E isso traz muitas reflexões, né? E muitas questões que trazem danos, que são nocivas, mas também que podem ser em algum momento construtivas, mas a partir de um esforço próprio, né? Que quando a gente fala de sistema de prisão, aprisionamento, a gente sabe que esse sistema de prisão ele não funciona, ele não traz nenhum tipo de benefício, e traz, muito além disso, traz muitos danos, né, para uma sociedade que se debruça em cima da prisão como se fosse resolver todos os problemas sociais, né, de injustiça, mas, enfim, a gente sabe que existem diversas questões, e quando a gente fala de prisão, que vai abarcando e vai trazendo à tona vários tipos de discussões, mas, enfim, dores, sentimentos, a gente tem que ficar bem complacente, né, diante dessas questões, porque são realidades diferentes. E quando você está falando de prisão, você pode estar afetando diretamente uma pessoa que acredita, que sofreu uma violência, que sofreu algumas questões, e quando você também reforça que a prisão tem que ser assim, você também afeta um muito público que também acredita que a prisão não é o caminho e tal. Então, é uma discussão que ela vai por vários caminhos. Mas eu, lidando com essa questão de prisão, ela vem me trazendo muitas reflexões, e a partir desse impulso, ela me traz um despertar, né? Um despertar para uma realidade, um despertar para uma urgência, né? E porque a gente é muito doutrinado, a gente é muito orientado para não enxergar essa violência que é provocada por esse sistema de Estado, né? A gente consegue ver a violência que a gente sofre diretamente ali no cotidiano, no furto de um celular, né? Ou no assalto à mão armada e tal, mas as violências que a gente vem sofrendo historicamente, somos doutrinados para a gente, e educados para não enxergar essas violências que são diárias, né? E a partir desse processo de prisão, a partir desse momento de viver intramuros, né, no cotidiano da prisão, eu começo a enxergar a partir de um local, de um ambiente micro, mas a partir desse ambiente micro a gente consegue ver uma questão macro, né, dentro de uma realidade, né, restritiva de direitos. A gente consegue enxergar como é que essa dinâmica social reflete diretamente dentro desses ambientes de privações, e como é que se dão essas questões sociais, né? E isso foi me trazendo, me despertando muito as violências que são sofridas, né? Não só tanto dentro das unidades prisionais, mas antes de você entrar dentro de um sistema prisional brutal. E aí, a partir desse movimento, a gente começa a construir, em grupo, em coletivo, a gente vai conversar com outros companheiros ali de unidade, tentar se inserindo numa atividade e incidir, né, politicamente a partir daquela realidade, embora a gente tenha várias restrições, tanto de direitos como sociais,
mas dentro daquela realidade a gente trazer a existência, ideias que poderiam mudar muitas trajetórias e realidades de uma galera que vem sofrendo, que vem sendo massacrada, uma galera que vem sendo diluída, né, pulverizada dentro desses ambientes. E aí a gente começa a discutir isso, e aí a gente começa a entender que era muito necessário que viéssemos nos organizar. E isso é muito importante em qualquer esfera social, se organizar. Se organizar para combater um sistema que vem trazendo reflexos nocivos, né, no atravessar da história. E a gente começa, então, a fazer esse trabalho ali, eu e alguns companheiros. E aí começa, então, a partir daí, o eu sou eu começa a ser construído dentro dessas unidades, né? A gente trazendo essas informações, trazendo esse vínculo familiar de novo para várias pessoas que estavam ali com as suas famílias vivendo uma ruptura dentro daquele local. E aquilo ali vai dando, sabe, vai potencializando, vai se construindo, e alguns companheiros ali vão progredindo regimes, e aí a gente vai se encontrando na frente, vai dando sequência a essa dinâmica, e aí a gente se encontra na Praça da República, ali no centro da cidade, continua dando seguimento a esse sequência, essa ideia, né, que parece que é um surto, é um surto, porque de desespero, né, para tentar fazer alguma coisa, sair daquele lugar, né, que foi proposto de ficar num lugar só de recebendo os danos, recebendo as opressões, recebendo as repressões, e a gente queria sair daquele lugar e tentar ajudar outras pessoas, porque nossos familiares foram extremamente afetados, a gente viu como é que é um processo de prisão que não arrasta só um corpo, mas arrastam corpos, né, os que são privados de fato entre concretos e grades, e aqueles que ficam privados socialmente, né, pelo vexamento social, pela vergonha social de ser sentenciado, não pelo um sistema jurídico, mas por uma instituição que abriga, né, essa galera que está privada de liberdade, e um sistema social que também sentencia muito mais agressivamente do que apenas um bater de um martelo, de um togado. E aí a gente falou, porra, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer algo para mudar essa realidade e tal. E aí o Eu Sou Eu nasce a partir desse movimento. E hoje a gente está aí, o Eu Sou Eu, completando aí 3 anos e caminhando para 4 anos de existência. Estamos aí tentando cada dia mais incidir politicamente nos espaços, trazer essas discussões intramuros, uma realidade prisional que muitas das vezes as pessoas não conhecem de fato, que é o dia a dia, do cadeado que tranca, o cadeado que abre, do confere a visita, da saída de uma unidade para outra. Embora a gente saiba que tenha muitas pesquisas e pesquisadores debruçados nesse assunto, mas a realidade e a vivência extrapolam toda essa dinâmica, né, de pesquisa e tal, e a gente traz esse olhar, discute, traz essa visão e tenta contribuir de alguma forma para que outras, talvez a gente falar de políticas públicas seria até uma utopia, mas assim, que algumas políticas que já estão em evidência, que sejam cumpridas, sabendo que todas as políticas públicas que são propostas, elas estão também propensas a ser violadas diariamente, né? E o Estado não consegue dar conta disso, ou por ser um projeto bem estabelecido, ou porque falhou. Aí fica a opção de cada um como vê o Estado, mas eu acredito que é um projeto mesmo. E aí, o que acontece? A gente está vivenciando um momento pandêmico, né? É uma realidade que vem mudando, né, bruscamente, tanto economicamente como socialmente, né? E aí que potencializa mesmo as desigualdades, potencializa as diferenças, né? E quando se trata do sistema prisional, não fica diferente. Já que o sistema prisional se torna uma caixinha praticamente intransponível, onde várias instituições de controle não conseguem nem muito ter acesso aos interiores das prisões, né? E aí a própria Secretaria de Administração Penitenciária tem essa superautonomia de administrar, que fica gerenciando esses ambientes e trazendo informações totalmente subnotificadas, imprecisas, inverídicas,
o tempo todo, como se cumprisse, né, as determinações que são asseguradas pelas leis de execuções penais, mas que não são cumpridas o tempo todo. E aí, dentro desses ambientes, com a chegada de um surto pandêmico como esse, a partir daí, a gente entende que essa ação do vírus dentro das unidades prisionais, ela não só vai trazer um extermínio, uma população carcerária, mas vai ser usada também como uma ferramenta de punição e também para usar como até uma ferramenta mesmo de esvaziamento das unidades prisionais. Porque se a gente tem um serviço de SUS precarizado dentro do sistema prisional que não funciona, não temos funcionários suficientes, né, que dominam a medicina, que dominam a área de saúde. Não temos também nenhum tipo de funcionário que possa fazer esse controle de testagem, de notificar, de entender, e nem muito menos espaços para que venha isolar aquelas pessoas que estão contaminadas ou que estão como um público de risco. São arquiteturas totalmente precarizadas que não foram pensadas nunca para trazer saúde, educação, ressocialização, entre aspas, né? Então nunca foram pensadas para isso. Então, quando a Covid ela consegue ser inserida, penetrar dentro dos sistemas prisionais, é quase que fosse uma ferramenta, uma ferramenta mesmo de punição para tentar. A gente precisa discutir o esvaziamento, a dinâmica para diminuir ou construir mais vaga. Então, essa ferramenta agora acho que está sendo bem manuseada, porque hoje a gente tem um número de contágios gigantesco dentro das unidades prisionais, estão acontecendo morte o tempo todo, não são notificadas. Muitos familiares nem sabem que os seus entes privados de liberdade já vieram a óbito, sabe? Então, assim, é uma ferramenta gigantesca, enquanto para uns faz refletir a sua humanidade, para outros é extremamente nociva, genocida, e que pulveriza mesmo uma população. Enquanto outros estão sentando nas suas casas achando que eu tenho que refletir minha humanidade, outros estão sendo extremamente massacrados pelo vírus. Entendeu? Assim, então é uma diferença tremenda. Dentro das unidades prisionais não tem sido diferente. E assim, uma realidade que traz medo. Porque como eu falei, é um projeto de prisonização para uma população extremamente específica, que a gente já sabe, que eu me incluo nessa estatística de pessoas pretas, faveladas, periféricas, né, a criminalização da pobreza. E esses espaços estão destinados para essa população. Então, para mim, não passa mesmo também aproveitando que esse vírus seja uma ferramenta mesmo de controle e de extermínio para uma população. E se não for por nós, como você citou há pouco agora, a gente se cuidar, ter esse autocuidado, de se autoproteger e proteger os nossos, provavelmente seremos vítimas, sabe? Vítimas desse projeto totalmente de extermínio que o Estado sempre propõe no decorrer da história. Embora, como a gente, no início da conversa, a gente falou assim, não tem como a gente falar que está tudo bem agora, né? Então, assim, isso engendra muito, né? Isso traz uma informação para a gente, será que há possibilidade de um futuro melhor? Ou a gente tem que ser extremamente positivista, dizer positivo, positivista não, corta isso do vocabulário. A gente extremamente positivo, nos nutrirmos de esperança ao máximo, de acreditar que o futuro, como se apresenta a conjuntura, um governo extremamente inviável, né? Um governo que desconhece, né, as necessidades, né, se recusa a entender a dinâmica dessa multiculturalidade brasileira, ele se nega a isso tudo. Como é que a gente consegue pensar se é possível ter um futuro melhor e a partir das nossas ações, né? Assim, eu vejo que há possibilidade sim, mas quando construímos a partir da nossa realidade uma outra sociabilidade, sabe? A gente tentar construir a partir do nós por nós, como a gente fala aqui, dos nossos cuidados, da nossa realidade, da gente sabe compartilhar as nossas dores, né?
e fazer disso uma nova conjuntura política, com cuidado de também não tropeçar nas mesmas questões que o Estado sempre nos empurrou, eu acho que é uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas enquanto um Estado, né, extremamente capitalista, de consumo, né, de narcisismos, assim, fica muito difícil de pensar em dias melhores. Mas, assim, parece que vai continuar essa questão de ser guerreiro, de ser sobreviver, de ser resistência. E, enquanto o Estado está aí, a gente só vai pensar em resistir, em lutar, em não permitir certas coisas, mas, assim, para desfrutar de um futuro, eu acho que mais justo, né, se isso é possível falar, mais igual, mais igualitário. Acho que vai partir muito de uma política muito da popular, do pessoal ali da base, os movimentos se unindo, as vertentes ideológicas se unindo, né? E aí a gente tentando fazer uma nova política a partir desse grupo de pessoas que sempre foram oprimidas e afetadas, segregadas, e a gente construir uma outra sociabilidade. Assim, eu não vejo possibilidade, embora porque a gente já teve vários governos, né? E a gente sempre foi a resistência, a gente sempre foi a luta, a gente sempre guerreou em governos conservadores, progressistas, a gente sempre teve esse ponto de sempre ser a resistência e tentar sobreviver aos massacres que sempre foram propostos para a gente. Então, Rita, assim, o que eu vejo para o futuro, eu tenho que me debruçar sobre uma esfera que transcende a matéria para falar assim, porra, eu acredito que possa haver dias melhores a partir da fé, a partir da esperança, mas quando a gente vai para a questão material, essa materialidade, a gente fica muito inseguro. A família é uma base, e não importa quais são as configurações dessa família, mas a família ela é uma base que a sustenta nos momentos de que você está tão afetado, você não vê possibilidade de caminhar, de continuar, e a família é essa plataforma, essa âncora, esse porto seguro para que a gente consiga nessa caminhada prosseguir.